Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje falaremos sobre ressentimento e compaixão, dois temas importantes na filosofia de Friedrich Nietzsche. Veremos inicialmente como o filósofo alemão identifica o ressentimento na origem da moral do escravo, tomando parte também na criação de valores. Na sequência, falaremos sobre a crítica de Nietzsche à compaixão e explicaremos por que o filósofo alemão rejeita esta prática, considerada na civilização ocidental como uma das mais altas virtudes humanas. Vamos mostrar que Nietzsche não é o primeiro filósofo a se posicionar criticamente diante da compaixão e mostraremos suas razões para tal. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um brevíssimo recado. Se você deseja uma introdução geral à filosofia ou gostaria de se aprofundar em temas específicos, estude filosofia comigo. Os links para os meus cursos estão na descrição deste episódio. E lembrando que estes links já possuem cupons de desconto, mas eles duram apenas alguns dias. Aproveite e faça sua inscrição agora. E o nosso segundo e último recado é que, no momento em que gravamos este episódio, estamos participando do prêmio iBest na categoria Podcasts. Este é o prêmio mais importante do Brasil e pode nos ajudar a chegar mais longe. Gostaria de contar com seu voto para que possamos alcançar pelo menos o top 20 e passar para a próxima fase. Tendo em vista o tamanho de nossa audiência aqui no podcast, é possível alcançar esta meta. Não obstante, estejamos concorrendo com emissoras de rádio, canais de TV e alguns grupos com enorme financiamento. Para votar, basta clicar no link que está na descrição deste episódio. E lembrando, você pode votar todos os dias, não é apenas uma vez. Se você já votou hoje, pode votar amanhã novamente. Deixe o seu voto então, compartilhe o link e peça aos seus amigos para votarem também. Não temos o objetivo de vencer, isso não é importante para nós. Ficar pelo menos entre os 20 primeiros colocados, no entanto, nos ajudará imensamente em nossa missão de divulgação da filosofia. Voltemos então ao nosso tema, Nietzsche, ressentimento e compaixão. O conceito de ressentimento é central para a filosofia moral de Nietzsche. O termo ressentimento é tomado de empréstimo do francês e designa inicialmente todo um complexo de sentimentos de vingança e inveja. As fontes de Nietzsche para este conceito são Eugen Dühring, em sua obra O Valor da Vida, uma obra de 1865, e Fyodor Dostoiévski, em seu romance Notas do Subsolo. O escritor russo descreve com uma profundidade psicológica inigualável o ruminar vingativo de um indivíduo ressentido. O cristianismo é a religião do ressentimento, o qual pode ser considerado também como o ódio impotente contra aquilo que não se pode ser ou não se pode ter. Vejam só, essa definição é importante. O ressentimento pode ser considerado então como ódio impotente. Ódio contra o quê? Contra aquilo que não se pode ser ou aquilo que não se pode ter. Vejam só no cristianismo. As próprias doutrinas de um juízo final e de um inferno seriam marcas inequívocas do ressentimento na religião cristã. Em sua Genealogia da Moral, Nietzsche define assim este conceito. Abre aspas. A revolta dos escravos na moral contemporânea começa quando o ressentimento se torna criador e gera valores. Ressentimento dos seres aos quais a verdadeira reação aos quais a ação é negada. Seres que podem se manter ilesos apenas através de uma vingança imaginária. Enquanto toda moral nobre surge de um triunfante dizer sim a si mesmo, a moral do escravo diz logo de início não para um exterior, para um outro, para um não si mesmo. E este não é o seu ato criativo. Fecha aspas. Perceba então que o ressentimento é um afeto reativo oposto à esfera do agir. É uma reação afetiva compreendida como um sentimento que gera ausência de resposta.
é a reação afetiva de quem não reage fisicamente. Então, atenção, isso é muito importante. O que é o ressentimento? É um afeto reativo. O ressentimento é a reação afetiva de quem não reage fisicamente. A moral cristã, segundo Nietzsche, é fruto do ressentimento. E um exemplo deste tipo de ressentimento nós podemos encontrar na própria Bíblia, no livro de Apocalipse. Nós vamos ler esta passagem e, na sequência, vamos explicar por que este trecho bíblico é um exemplo de ressentimento na própria Bíblia. Essa passagem diz o seguinte, abre aspas, quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Fecha aspas. Este trecho está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Percebam o seguinte, neste trecho, mesmo estando no céu e diante de Deus, o que as almas cristãs querem é vingança contra aqueles que lhes perseguiram e mataram. A cena é a seguinte, o autor de Apocalipse descreve uma cena na qual almas estão diante de Deus, essas almas são de mártires, daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e essas almas estão diante de Deus pedindo vingança. Mas vamos refletir um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Vamos tentar compreender a mente do escritor do Apocalipse. Lendo esta passagem de uma perspectiva nietzschiana, isso seria expressão do ressentimento, porque o autor do Apocalipse, incapaz de fazer frente às perseguições sofridas na vida real, ele ameaça seus inimigos com uma vingança imaginária em outro mundo. Agora, preste bem atenção. Seria de se esperar que almas que estivessem experimentando a beatitude no céu e diante do trono de Deus tivessem outras preocupações a não ser se vingar contra quem está sobre a terra. Nietzsche fala o seguinte, olha, observe a crucificação de Jesus. Nietzsche diz que, tendo em vista a cena da crucificação, o mais evangélico seria perdoar. Porque o próprio Jesus intercedeu por seus algozes na cruz, dizendo, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então perceba que a atitude dos mártires diante do trono de Deus, nessa passagem que lemos em Apocalipse, já não tem nenhuma relação com o exemplo dado por Jesus na cruz. É por isso que Nietzsche tem uma visão um pouco mais favorável de Jesus do que dos primeiros cristãos. Então, a moral cristã como um todo é a moral do ressentimento. E o ressentimento é um autoenvenenamento através da vingança inibida, uma vingança sem força e sem coragem de ser levada a cabo. Nietzsche investiga inclusive o estado psicológico por trás das virtudes cristãs para mostrar que tais virtudes nada mais são que ressentimento, fraqueza, moral de escravo e impotência. Vejam só, Nietzsche afirma que as virtudes cristãs, de uma perspectiva psicológica, são ressentimento, fraqueza, moral de escravo e impotência. O perdão cristão, por exemplo, ele não seria nada mais que essa incapacidade de vingança. É por ser fraco e incapaz de vingar que o cristão vai perdoar. A doutrina do juízo e a condenação ao inferno mostram que, na verdade, não existe perdão algum por parte do cristão, mas apenas impotência e incapacidade de vingança aqui na terra. E é por isso que eles lançam seus inimigos ao inferno numa vida após a morte. Um exemplo citado por Nietzsche vem de um dos principais teólogos da igreja, Tomás de Aquino, o qual conseguiu captar e resumir como poucos este sentimento cristão. Vamos ler esta breve passagem. Abre aspas.
Os abençoados no reino dos céus verão as penas dos condenados para que sua beatitude lhes dê maior satisfação. Fecha aspas. Preste bem atenção. Nessa passagem de Tomás de Aquino, que Nietzsche vai citar em Genealogia da Moral, os abençoados no reino dos céus, de lá do alto, estarão vendo os condenados sofrendo no inferno, e essa visão lhes dará maior felicidade. É o que afirma Tomás de Aquino nessa citação trazida por Nietzsche. Então, como nós podemos ver, o sadismo seria parte das delícias do paraíso cristão. Nietzsche traz ainda outros exemplos do que seria moral de escravo. Ele diz, por exemplo, olha, é moral de escravo alguém ser bondoso e gentil, quando na verdade esse indivíduo é apenas fraco e tímido e não poderia agir de outra maneira. Vejam só, imagine a situação. O indivíduo é bondoso e gentil. Mas por que ele é bondoso e gentil? Porque ele não pode agir de outra forma. Ele é fraco, ele é tímido, ele não poderia ser de outra maneira. Ou então, outro exemplo, ser humilde quando qualquer outro comportamento teria repercussões desprazerosas. Ou então, ser prestativo quando outro gesto provocaria, nas palavras de Nietzsche, um chute do Senhor ou uma chibatada. Então Nietzsche afirma, olha, tudo isso é apenas transformação do que é necessidade em virtude. Isso é, o indivíduo ele precisa ser bondoso e gentil porque ele é fraco e tímido. Ele precisa ser humilde porque se ele não for humilde, seu comportamento terá repercussões desprazerosas. Ou então ele tem que ser prestativo porque senão ele apanha. Então Nietzsche diz, o indivíduo está apenas transformando o que é necessidade em virtude. Então, ele age dessa forma e diz, olha, a bondade é uma virtude. Não, a bondade é uma necessidade sua, não é uma virtude. Vamos avançando então nos temas de nosso episódio de hoje e vamos falar agora sobre a compaixão. Vejam, o cristianismo é chamado de religião da compaixão. E devido à influência do cristianismo às próprias bases de nossa cultura, a compaixão se tornou de fato um dos mais altos valores do homem moderno. Agora, para Nietzsche, a compaixão é um sinal de fraqueza e abolição do indivíduo. Vejam só, então vamos explicar o que Nietzsche entende por compaixão. A palavra alemã para compaixão é Mitleiden, uma palavra constituída do prefixo mit, que significa com, e o substantivo leiden, que significa sofrimento ou dor. Então, compaixão significa sofrer com ou sofrer junto. E para Nietzsche, quando alguém tem compaixão, esse indivíduo perde força porque a compaixão multiplica o sofrimento. Ela é contagiosa e Nietzsche, inclusive, a chama de praxis do niilismo. Nietzsche afirma que a compaixão é contra a lei da seleção natural e preserva aquilo que está maduro para a decadência. E Nietzsche diz, olha, Schopenhauer até que estava certo, porque, através da compaixão, a vida é negada. Então, Nietzsche, mais uma vez, a compaixão é a prática do niilismo, é multiplicadora e conservadora do sofrimento. Vejam só, a compaixão conserva o sofrimento. A compaixão não supera, mas conserva o sofrimento. A compaixão é uma ferramenta para o aumento da decadência. E segundo Nietzsche, a compaixão era uma virtude para Schopenhauer, que acabamos de citar, porque o próprio Schopenhauer era um inimigo da vida. Nietzsche fala sobre a compaixão em sua obra Humano, Demasiado Humano. No aforismo 50, ele aborda um aspecto que pode nos ajudar a compreender por que ele considera a compaixão, enquanto uma instituição oficial religiosa, um atentado contra a vida. Perceba que, nesta penetrante análise psicológica, Nietzsche vai revelar que a compaixão comporta também uma dose de sadismo, um prazer em infligir sofrimento aos outros. Quem poderia suspeitar que a compaixão comporta sadismo? Mas Nietzsche possuía uma incrível habilidade em penetrar na natureza dos sentimentos mais íntimos, mais profundos, qualidade que foi ressaltada inclusive por Sigmund Freud. Freud certa vez disse que
não poderia ler muito das obras de Nietzsche, porque senão ele mesmo, o próprio Freud, não teria nada de novo para falar. Então percebam só como Nietzsche analisa psicologicamente a compaixão nesse trecho de Humano, Demasiado Humano, no aforismo 50. Ele diz o seguinte, abre aspas, a compaixão é um consolo aos fracos e sofredores, pois eles reconhecem nisso que possuem ainda pelo menos um poder, apesar de toda a sua fraqueza, o poder de causar dor. O infeliz ganha um tipo de prazer neste sentimento de superioridade trazido à consciência pelo reconhecimento da compaixão. Sua imaginação se eleva. Ele ainda é importante o suficiente para trazer dor ao mundo. Mas há pessoas honradas o suficiente que reconhecem que é prazeroso causar dor? Fecha aspas. Perceba então que Nietzsche revela um importante aspecto psicológico do mecanismo da compaixão, o seu poder contagiante e de trazer sofrimento aos outros. Repare que aqui Nietzsche faz uso de uma linguagem médica, a do contágio, para explicar um aspecto principalmente psicológico. Esta passagem de Humano, Demasiado Humano antecipa o texto de O Anticristo ao afirmar que a compaixão multiplica o sofrimento. Por quê? Porque onde havia apenas um indivíduo sofrendo, agora há pelo menos dois. E pode ser que chegue mais alguém e mais pessoas, então, vão ficando tristes, sofrendo de compaixão. Então, ou seja, a compaixão multiplica o sofrimento. Agora, vamos desfazer um mal-entendido muito comum. Porque muitos pensam que Nietzsche é muito duro nessa crítica à compaixão e pensam, olha, mas enquanto Homo sapiens, nós evoluímos justamente por causa da nossa capacidade de nos compadecer. Não, não é verdade. Não se trata de ajuda aos outros, e nós vamos mostrar num trecho de O Anticristo que Nietzsche traz uma distinção e que Nietzsche não é contra toda forma de ajuda aos outros. Ele está falando especificamente da compaixão e principalmente em sua versão cristã. Em uma passagem de sua obra O Anticristo, vai ficar claro o que Nietzsche tem em mente. Isso está no aforismo 26 de O Anticristo. Ele afirma o seguinte, abre aspas, é necessário compreender isto. Cada costume natural, cada instituição natural, Estado, ordenamento jurídico, casamento, cuidados aos doentes e aos pobres, cada exigência do instinto de vida, ou seja, tudo que tem seu valor em si, é tornado sem valor pelo parasitismo do padre. Perceba que, neste aforismo, Nietzsche está criticando a transformação de instituições naturais em instituições religiosas. O seu alvo aqui é a desnaturalização de processos de afirmação da vida, que é operada pelo santo parasita. Então perceba, nessa passagem que lemos agora, Nietzsche afirma textualmente que considera a ajuda aos doentes e aos pobres uma instituição natural, uma exigência do instinto para a vida, de modo que sua crítica à compaixão não deve ser entendida como um completo embrutecimento diante do sofrimento do próximo. Então, percebam só, Nietzsche, mais uma vez nesse aforismo, ele diz cada costume natural, cada instituição natural. E após dizer instituição natural, ele abre parênteses e coloca entre parênteses para explicar o que ele quer dizer por instituição natural. E entre parênteses nós temos Estado, ordenamento jurídico, casamento, cuidados aos doentes e aos pobres. E fecha parênteses. Então vejam, cuidados aos doentes e aos pobres é parte de uma instituição natural e não exatamente da compaixão que Nietzsche critica. Outro aspecto da questão que devemos esclarecer é que Nietzsche não é o primeiro a falar contra a compaixão. Ele mesmo sabe disso. Ele diz não estar apresentando nenhuma novidade nessa questão. Em sua obra Genealogia da Moral, ele afirma que a crítica à compaixão é o que unia filósofos tão diferentes entre si como Platão, Spinoza, La Rochefoucauld e Kant. E eu ainda acrescentaria os próprios estoicos. Também os estoicos falavam contra a compaixão. Agora, vejam o seguinte. Tendo em vista que a crítica de Nietzsche ao cristianismo é, sobretudo, moral,
Suas reflexões sobre a compaixão também devem ser vistas neste sentido. Nietzsche pensava que todos os grandes filósofos do passado concordavam que o objetivo da moralidade é o autoaperfeiçoamento. E isso está de acordo com o que nós geralmente falamos aqui no podcast, em nossos cursos, de que a filosofia de Nietzsche deve ser compreendida principalmente como uma filosofia da autossuperação. Um dos principais objetivos da filosofia de Nietzsche é saber lidar com o sofrimento. Em sua Genealogia da Moral, ele se ocupa extensamente sobre o tema, o que é um dos pontos de contato com o próprio Sigmund Freud, porque também Freud visava, sobretudo, aliviar o sofrimento de seus pacientes, mas através de outros métodos. Agora, a compaixão, neste sentido, obstrui o crescimento individual e a autossuperação. Percebo, então, que este é um motivo importante para Nietzsche para abolir a compaixão, porque a compaixão obstrui o crescimento individual e a autossuperação, os quais são um dos principais objetivos de sua filosofia. Isso é, a compaixão está no caminho, a compaixão nos impede de crescer, nos impede de autossuperar, não a nós mesmos, mas também aqueles por quem temos compaixão. Isso fica claro no aforismo 235 de sua obra Para Além do Bem e do Mal, na qual Nietzsche contrapõe o seu próprio conceito de compaixão àquele do homem moderno. Então, vejam só, nessa passagem fica clara a relação entre sofrimento e elevação do homem e também a diferença entre o que Nietzsche entende por compaixão e o que o homem moderno entende por este conceito. Ele afirma o seguinte, abre aspas, vocês querem abolir o sofrimento onde for possível. E não há um, onde for possível, mais tolo. E nós? Parece que nós o queremos ainda maior e pior do que era. Bem-estar como vocês o entendem, isso não é nenhum objetivo. Isso nos parece um fim. Uma situação que torna o homem ridículo e desprezível, que faz querer desejar o seu declínio. O cultivo do sofrimento, do grande sofrimento. Vocês não sabem que apenas este cultivo proporcionou até hoje toda a elevação do homem? Fecha aspas. Então, vejam só que interessante, que forte nessa passagem. Nietzsche falando, olha, no final, o cultivo do sofrimento, do grande sofrimento. Isso é apenas este cultivo que proporcionou até hoje toda a elevação do homem. Então, o sofrimento é essencial para a elevação do homem. Essa passagem mostra essa clara relação entre sofrimento e autossuperação. E em Nietzsche, nós já encontramos até mesmo o conceito de sublimação neste mesmo sentido. Conceito que aparecerá décadas depois em Freud, isso é, a ideia de criar, por exemplo, belas obras de arte a partir de um intenso sofrimento. Um traço biográfico de Nietzsche também pode nos ajudar a evitar mal-entendidos. Nós temos que nos lembrar que o próprio Nietzsche passou grande parte de sua vida doente. E quando Nietzsche fala sobre o sofrimento, ele fala também de sua própria experiência. Então, nós podemos resumir a crítica de Nietzsche à compaixão da seguinte forma em 6 pontos. Primeiro, através da compaixão, o sofrimento é multiplicado. Segundo, a compaixão contém em si um momento de crueldade e desprezo, porque ninguém sente compaixão por aqueles a quem admira. Terceiro, a ajuda prestada ao próximo motivada pela compaixão não é de fato altruísta, porque o motivo da ajuda é a eliminação da própria dor ou sentimento de desconforto trazido pela compaixão. Quarto, a compaixão é um sentimento despersonalizado, o qual não considera as razões do sofrimento e a possível necessidade pessoal da infelicidade. Quinto, uma moral da compaixão implica uma desvalorização geral do sofrimento e, com isso, também da vida, de modo que a compaixão resulta em niilismo. E sexto e último ponto, a compaixão é conservadora. Ela não muda o próprio estado de coisas causador do sofrimento, mas o deixa intocado. Então foi este o nosso episódio de hoje, e lembrando mais uma vez,
inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio ou em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E não se esqueça também de votar em nosso podcast no prêmio iBest. Seu voto é fundamental para que possamos permanecer no top 20 e avançar para a próxima fase. Vote, peça a seus amigos para também votar e lembre-se que você pode repetir seu voto todos os dias. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, torne-se você também um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.